já, né, para nós iniciarmos 8 horas em ponto, nós iniciarmos a nossa conversa e a abertura da Semana Nacional da Vida, né? Nós queremos ouvir primeiro as palavras aí de saudação do Lafayette, que é o nosso coordenador regional, para que a gente possa acolher também, né, e dar boas-vindas para as pessoas que nos acompanham. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa live, né? Espero que todos aproveitem muito as palavras do Padre Zico. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje abrimos oficialmente a Semana Nacional da Vida e nós do Regional nos sentimos muito felizes, principalmente nessa abertura, que o Padre Zico possa fazer com que nós possamos aprender muito com sua sabedoria. Então, acredito que será uma hora de muita criatividade, de muita luz, e que a luz do Espírito Santo possa descer sobre o Padre Zico e também sobre cada um de nós, aonde nós possamos, nesta semana que trabalhamos o tema Família Santuário da Vida, aonde os filhos e netos são os mimos do Senhor, e nós possamos viver esta semana com muita alegria. Seja bem-vindo a todos. Boa noite a todos. Também queremos ouvir agora com palavras de saudação, né, do Padre César, que é da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão. Também é o assessor eclesiástico da província de Cascavel e assessor do nosso Regional Sul 2. E pedir que conduza, então, para nós a oração inicial. Acolho o Padre Reginei, né, o Padre Zico, também em nome do nosso bispo referencial, Dom Bruno, né, que não pôde se fazer presente, mas acompanha, assim como pastor, esse momento de formação. Nossa gratidão também ao Padre Josemar, do clero de Cascavel, que nos auxiliou no agendamento desta live, e saudando o Padre Zico, né, também saúdo todos os participantes. Como é importante nós reservarmos um tempo para o nosso estudo, né? Colocarmos em ação a nossa inteligência. Nós vamos rezar, sim, a oração do subsídio Hora da Vida, a oração inicial dos nossos encontros, e ao rezarmos, expressemos, né, nossa condição de criaturas. E no íntimo de nós, temos o desejo de viver e vivemos, né? Sempre pautados no Evangelho, vivemos e defendemos a vida. E nessa condição de criaturas, somos chamados, né, a nos realizarmos a partir do coração, mas sempre guiados pela inteligência. O entendimento, a inteligência, o estudo, a reflexão, que nos levam verdadeiramente e de forma convicta a defendermos e valorizarmos a vida. Por isso, rezemos juntos, acompanhem quem tem o subsídio Hora da Vida, rezemos a oração inicial de cada encontro. Nos colocamos unidos a Deus em oração e rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, confiamo-vos a causa da vida. Olhai, Mãe, para o número sem fim de crianças a quem é impedido nascer, de pobres para quem se torna difícil viver, de homens e mulheres vítimas de inumana violência, de idosos e doentes assassinados pela indiferença ou por uma suposta compaixão. Fazei com que todos aqueles que creem no vosso Filho
saibam anunciar com desassombro e amor aos homens do nosso tempo o evangelho da vida. Alcançai-lhes a graça de o acolher como um dom sempre novo e a alegria de o celebrar com gratidão em toda a sua existência, e a coragem para o testemunhar com laboriosa tenacidade, para construírem juntamente com todos os homens de boa vontade a civilização da verdade e do amor, para louvor e glória de Deus Criador e amante da vida. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clóvis e Milena. Muito bem. Queremos também pedir para que o Jean André, que é casado com a Suelen, e os dois pertencentes à Arquidiocese de Cascavel, hoje coordenadores regional do Serviço à Vida, né, para que apresentem para nós o Padre Zico, que irá trabalhar com a gente o tema da Semana Nacional da Vida. Boa noite a todos. Então, é uma alegria apresentar o Padre Zico, ainda mais aqui como na figura de paroquiano, né? Então, vamos lá. Então, é Monsenhor Reginei José Modolo, nascido em Braganey em 7 de janeiro de 1975, né, o famoso Padre Zico. Graduou-se em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná em 1995 e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 1999. Foi ordenado presbítero para a Arquidiocese de Cascavel em 8 de julho do ano 2000. Concluiu um mestrado em Bioética pelo Pontifício Ateneu Regina Apostolorum e em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma em 2007, obtendo doutorado nesta última matéria pela mesma universidade em 2016. De volta ao Brasil, assumiu a paróquia Santa Teresa d'Ávila em Santa Teresa do Oeste. Durante o período em que esteve à frente desta paróquia em 2007, criou a Festa da Polenta, festival de comida destinado a arrecadar fundos para a paróquia, né? Agora é bastante famoso na nossa região. Transferido para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cancelho, em Cascavel, dedicou-se a promover a reconstrução completa da Igreja Matriz. É professor do Instituto Arquidiocesano de Teologia São João Paulo II, em Cascavel, e enquanto pároco da paróquia Cancelho, ele foi escolhido para ser vigário geral da arquidiocese. Em abril do ano 2000, assumiu como pároco da Catedral Metropolitana de Cascavel, substituindo, então, o Monsenhor Admir Antônio Mazzali, que foi nomeado bispo para a Diocese de Erechim, no Rio Grande do Sul. E agora, né, após o falecimento de Dom Mauro, ele assumiu como administrador da nossa diocese, função que irá exercer até o dia 31 de outubro de 2021, quando tomará posse, então, o nosso novo arcebispo de Cascavel, Dom Adelar Baruffi. Muito bem, obrigado, Jean André. Nós queremos acolher, então, o Padre Reginei José Modolo, né? Padre Zico, nós vamos chamar hoje. E é só alertar o pessoal pelo seguinte, o que nós combinamos agora há pouco, né? Até o Padre Zico também pediu que assim fosse. Ele vai iniciar o tema, trabalhar alguns minutos conosco e depois abrir para as perguntas, né? Então, nós temos do lado a forma de digitar as perguntas e nós faremos ela, mas nós não estamos com muita gente, então é possível também a pessoa dentro da sala, você pode erguer a mãozinha, a gente coordena junto com isso e abre o microfone para que a pessoa faça a pergunta, mas no momento certo. Por enquanto, deixar todos os microfones desligados, né? E vamos ouvir, então, o Padre Zico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Então, primeiramente, Eu não estou vendo o Padre Zico, eu não sei se a câmera está ligada. A minha câmera aqui está. Tá ok. Né? Primeiramente, a minha alegria pelo convite feito pelo Padre Josemar, né? E a minha saudação ao Padre César, ao Lafayette, toda a equipe,
todos vocês que estão à frente, o Jean André e a Suelen, somos aqui companheiros de trabalho na paróquia, né? E a Semana da Vida, eu creio assim que a gente pode buscar uma fundamentação para o seu próprio nome em um documento da igreja. Aliás, né, a própria prefácio aqui também já coloca essa questão. Tem um autor, Schons, eu até procurei o livro dele aqui, acabei não achando, e ele escreveu um livro. Este livro foi presenteado ao Papa São João Paulo II. E esse livro, esse autor, ele se dedica a mostrar que o aborto, as agressões à vida, não só a vida nascente, mas aqui, na autoria do livro dele, particularmente a vida nascente, ela tinha deixado, já naquela época, né, nós estamos no início dos anos 80, aliás, finais dos anos 80, tinha deixado de ser uma realidade do drama humano. Né? Por quê? Geralmente, quando nos é apresentada a situação e é colocada em debate a questão que diz respeito ao aborto, e eu começo falando dessa questão porque no livrinho nós temos aqui Família, Santuário, Hora da Vida, Família, Santuário da Vida, Semana Nacional da Vida, Dia do Nascituro. Portanto, nós temos, né, um certo degrau estabelecido de temas aqui nesta capa, né, e que conclui ali com o último ponto, dizendo Dia do Nascituro, que é um dia a ser celebrado. E o Schons, ele vai mostrar que o aborto ele passou a não ser mais uma realidade de drama, mas uma política pública. Por isso, quando a gente ouvir dizer que o aborto é questão de política pública, esta é uma verdade. Portanto, mas, no entanto, nós temos que captar a malícia existente de toda essa designação que joga para as questões públicas a questão do aborto. Bem, se o aborto fosse uma questão estritamente referida e destinada a questões de dramas humanos, como comumente nos é apresentado por aqueles que levantam essas bandeiras, nós estaríamos diante de alguns casos isolados, por exemplo, de uma criança mediante um estupro, de uma violência sexual, nós estaríamos diante de uma situação de risco de vida para a mãe, sempre envolvendo um drama. No entanto, é preciso que nós saiamos desta compreensão de entender o aborto relacionado a dramas humanos. O aborto passou a ser e é utilizado realmente como uma prática, e o livro lá mostra muito bem, de controle de natalidade, ou seja, de controle de nascimentos. E mais do que controle de nascimentos, é controle de quem nós deixaremos viver e de quem nós faremos morrer. Tem um filósofo ateu, então, portanto, digamos assim, insuspeito de estar compactuando com o pensamento católico, Michel Foucault. Michel Foucault, ele diz que antigamente o poder ele era exercido na forma de fazer morrer e deixar viver. Guardem a frase porque é quase um trocadilho. De fazer morrer e deixar viver. Mas que na modernidade, no início do século XIX, esse modo de exercer o poder, ele sofre uma transmutação. Ele passa a ser exercido não mais na forma de fazer morrer e deixar de viver, mas de fazer viver e deixar morrer. A questão, portanto, e o poder passa a ser exercido na forma de quem faremos viver e quem deixaremos morrer. Por exemplo, quem a lei protegerá e quem a lei não protegerá. Quem terá direito a cirurgias, assistência de saúde pública,
e quem não terá. A questão do próprio embrião, nós faremos viver ou deixaremos morrer? O nascituro, em ventre, portanto, feto, nós faremos viver ou deixaremos morrer? O fato é que ninguém pode, à força, impor, pelo menos não caberia dentro da nossa cultura ocidental, impor a uma mãe que fizesse morrer o seu filho. Então, é preciso criar mecanismos, é preciso criar formas de que esta própria mãe passe a desejar a morte daquela que ela tem em ventre. E aqui começa toda uma malícia dentro dos direitos humanos, querendo transformar o aborto num direito da mulher, num direito reprodutivo da mulher. E tirar todo o regramento pátrio, toda a legislação que seja impeditiva de deixar morrer. Fazer viver quem? Fazer viver aqueles que é de interesse que vivam. Vejam bem que por detrás de tudo isso há um grande interesse de que seja dado nascimento somente a pessoas que são desejáveis e desejadas. É eliminar a vida indesejada, ou, no mínimo, não programada. Porém, eu digo indesejada porque é onde se abre o leque para que aquele filho que inicialmente em ventre até tenha sido desejado, mas devido a uma situação física, devido a uma situação mental, passa a ser uma vida indesejada. Então, é preciso criar mecanismos para que toda a vida indesejada possa ser eliminada. Eu comecei falando dessa questão para chegar ao ponto que, então, o Papa João Paulo II, tomando mais ciência, né, da profundidade desta problemática, e também percebendo que o próprio mundo da economia, que não está desligado deste fenômeno que eu chamaria de construção dos corpos perfeitos. Uma sociedade que não tolera os corpos imperfeitos. Uma sociedade que não tolera aqueles cuja fisicidade ou capacidades cognitivas não alcancem aquele standard de qualidade. Então, se trata de criar legislações e cultura de tal modo que nós tenhamos, como se fosse natural, nascimentos apenas dos perfeitos. Estes são os desejáveis. Os demais são indesejáveis. Ora, para que possamos ter nascimentos somente dos perfeitos, que economicamente são muito mais vantajosos. Não estamos falando da dimensão espiritual, da dimensão humana, da dimensão de valores como afeto, amor, doação. Nós estamos falando do puro material. Não são interessantes que nasçam. Tá? Quando o Papa percebe isso, e percebe que existe, portanto, não dramas humanos, mas existe uma cultura de morte. Uma cultura de morte. O Papa já intui que é um serviço da Igreja, compreendendo aquilo que Jesus mesmo dissera em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida, é uma missão da Igreja, olhando para o Senhor, que veio para que todos tenham vida, olhando para o Senhor, que anunciou, portanto, um evangelho da vida e vida em abundância, é missão da Igreja, é missão de todo cristão anunciar diante dessa cultura de morte. Não sejamos ingênuos.
não é uma questão apenas de dramas humanos. É um planejamento, é uma cultura de morte. Diante dessa cultura de morte, urge que alguém apresente uma alternativa que brota do Evangelho. E essa alternativa, o Papa São João Paulo II vai chamar de Evangelho da Vida. O cristão é aquele que, diante de uma cultura de morte, tem algo maravilhoso e infinitamente superior a apresentar, que é a cultura da vida. E esta também diante das situações de dramas humanos, que estão aí e que às vezes nós nos deparamos. E o resultado desta preocupação do Papa, e também de estudos que, a partir daí, o pontífice pede que sejam realizados, é justamente esse documento, conhecido de todos vocês, tenho, acho que certeza disso, né? Conhecido de todos vocês, vou colocar mais pertinho aqui, né? Evangelium Vitae. Evangelium Vitae. O Evangelho da Vida. Então, diante de uma cultura da morte, nós temos o Evangelho da Vida para anunciar. E dizer que nós, a exemplo do Cristo, viemos para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu chamo a atenção para esse todos, porque no livrinho da Semana da Vida, da Hora da Vida, né? Já na página 6, Semana Nacional da Vida, quando o padre Crispim, ele nos faz a abertura deste documento, a apresentação, a primeira frase que ali está, a família é o santuário da vida. Agora, ele segue, mas qual vida? Seria a família o santuário desta forma de vida? E quando forma de vida eu digo, é por quê? Porque a vida humana ela é classificada em formas de vida, principalmente por questões cronológicas. Um feto é uma forma de existir a vida humana. Por quê? Porque um dia todos fomos feto. De alguma forma, aquele feto, de alguma forma, aquele embrião também sou eu, no sentido de que eu já tive esta forma no meu desenvolvimento. Quando criança, eu também tive essa forma, adolescente, jovem, adulto, idoso. São todas formas de a vida humana ir se manifestando. Agora, a pergunta é, que formas de vida, então, a família é um santuário? Que formas de vida nós, movidos pelo Evangelho, nos dedicaremos a cuidar e a proteger? Podemos permitir exceções e dizer que esta forma de vida não está dentro de uma proposta do Evangelho de ser amada, acolhida? Poderíamos nós responder esta pergunta posta pelo padre Crispim, mas qual vida, qual forma de vida? E que ele logo na sequência, sem deixar espaço para dúvida, responde: todas as vidas. Todas as vidas. Ou seja, desde a concepção até o seu declínio natural, que é a morte. Nós nos preocupamos em apresentar uma cultura de vida e que, portanto, abrace a todas estas vidas. E uma cultura de vida se cria também pela legislação. Também pela legislação. As leis, elas sempre são criadas para proteger, para garantir, para salvaguardar algo que é importante. Se a vida nascente deixar de ser importante
na perspectiva de um alguém. Para este um alguém, ela não precisará mais ser protegida. E isso significa mudança de legislação. Isso significa deixar ao desabrigo e ao mero desejo, quase sempre no caso dos pais, eles decidem quem vive e quem morre. E mais especificamente, dentro dos movimentos mais recentes, a mulher, porque de fato é ela que carrega em ventre a criança. Deixar que tudo fique, a vida ou a morte de alguém, confiada diretamente a esse desejo de outra pessoa. Entendemos que a vida, bem precioso e inviolável, tão grande que é, ninguém pode tocá-lo. A vida humana é intocável. Princípio moral, a vida humana deve ser protegida. A vida humana deve ser guardada. Ninguém pode ameaçar a vida de um inocente. Se é um injusto agressor, estaríamos à legítima defesa, estaríamos outras as circunstâncias. Mas diante de um inocente, ninguém pode tocá-lo. A vida do inocente, princípio básico, princípio primeiro da Constituição moderna, e nem digo aqui, portanto, da fé. Porque se falarmos da fé, é uma pregação, é um anúncio que fazemos para quem tem fé. Se falamos de um princípio ético-moral da sociedade, falamos aos que têm fé, mas falamos também aos que não creem. E aproveito aqui fazer um importante alerta. Quando vamos a um debate, a uma discussão, se vamos falar com catequistas, nossos argumentos podem ser, não necessariamente somente, mas argumentos religiosos. A vida humana é sagrada, a vida humana é dom de Deus, a vida humana é desejada por Deus, antes que nascesse já te conhecia, te consagrei. São todos argumentos que têm um apelo para nós crentes. Mas entendamos que seria um grande erro permitirmos transformar a questão do aborto numa questão religiosa. E pego um livro aqui, que é deste autor, Ronald Dworkin, um importante, um legisperito, digamos assim, um perito na legislação, em Constituição americana. O nome do livro dele é Domínio da Vida, Ronald Dworkin. Aborto, eutanásia e liberdades individuais. Vejam a capciosidade e a malícia do argumento dele. Ronald Dworkin diz, ok. Ronald Dworkin faz todo um caminho para deixar dito e acolhido de que o aborto é uma questão religiosa. E se toda vez que nós nos posicionarmos contra o aborto, utilizarmos-nos de argumentos religiosos, estamos também dando a compreender que o aborto é uma questão religiosa. E se o aborto fosse uma questão somente religiosa, é religiosa, sem sombra de dúvida, mas somente religiosa, e não nos muníssemos de argumentos seculares, da moral secular, vamos dizer, da moral na qual está fundamentada todas as constituições modernas, o princípio primeiro do direito à vida, nós estaríamos indo na direção de transformar o aborto uma questão religiosa. E aí, se o aborto fosse uma questão religiosa, liberdade religiosa é um preceito fundamental também de todas as constituições modernas. Se permitirmos que o aborto seja reduzido e toda a questão em torno do aborto a uma questão religiosa, então poderemos falar somente aos crentes, mas não ao mundo secular. E, portanto, não poderemos querer
legislação que proteja e que impeça o aborto, se esta é uma questão religiosa, porque o Estado é laico, é laico. Então, muito cuidado, eu coloco este alerta. Mas tenhamos presente que esse documento, a Evangelium Vitae, o Papa São João Paulo II não apenas está tratando da questão dos nascituros, não apenas está tratando da questão daqueles que se encontram em útero, e tampouco dos embriões que ainda possam não ter alcançado o útero, ou nem alcançarão, porque serão ditos e tratados como supranumerários, como inviáveis, o que é toda uma lorota também padecente de fundamentação científica. As designações dadas, na maioria dos casos, para nomear embriões como inviáveis é uma questão fora da ciência, ou seja, não é baseada em dados científicos. E não sendo baseado em dados científicos, é mais uma questão de fé do que de ciência. É mais uma questão de opinião do que de ciência. É uma arbitrariedade e não um fato científico. Portanto, aqueles que se apegam à ciência e tentam dizer que se trata de ciência a inviabilidade de um embrião, digamos assim, é um tiro no próprio pé. É a mesma coisa que nós queremos transformar a questão do aborto apenas numa questão religiosa. Mas claro que quando a gente vai anunciar numa catequese, quando a gente vai anunciar num retiro, ora, sem sombra de dúvida, devemos nos valer para fazer compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Papa João Paulo II aqui vai trazer toda a vida. Vejam bem que há também hoje, vocês já devem ter percebido, uma tentativa de fazer um discurso seccionado, principalmente no mundo político. Uma preocupação em relação à vida nascente e uma despreocupação com a qualidade de vida de quem nasceu. Ou seja, os problemas sociais, a miséria, as doenças que não são, eu não vou usar a palavra necessárias, né? Mas que são consequências de uma falta de planejamento, de uma falta de seriedade, uma falta de políticas públicas, muitas vezes são deixadas de lado. E nós, igreja, temos que fazer a síntese destas realidades. Nós temos que unir os discursos, nós temos que unir as problemáticas e mostrar que tudo aquilo que denigre a vida humana, seja nascente, seja nascida, ela sempre será um objeto de preocupação nossa. Por quê? Porque nós seguimos Jesus Cristo, o qual anuncia o Evangelho da vida. E aqui vejam bem, o Papa João Paulo II faz muitas críticas, é verdade, dentro desse documento, mas não nos atenhamos tanto às críticas que o documento faz. Nos atenhamos ao querigma, ao anúncio que o documento faz. O documento anuncia algo maravilhoso. Nós temos uma cultura infinitamente mais bela, mais nobre a oferecer. Nós temos uma cultura da vida. E vejam bem como o magistério da igreja, ele segue nesta mesma linha. Segue nesta mesma linha. Quando nos dirigimos, e vocês também conhecem o documento da Amoris Laetitia, né? Vejam como que o Papa intitula esse documento. Ele fala das alegrias da vida conjugal. Gente, se tem uma instituição cuja propaganda é extremamente negativa e pessimista, se chama matrimônio, né?
Desde as piadinhas, vai ser enforcado hoje, vou perder o meu amigo, o meu amigo vai morrer hoje, isso que as brincadeiras, muitas vezes elas trazem isso muito presente. O Papa vem anunciar um modelo de família. Depois, se tiver tempo, eu posso fazer ainda mais uma questão sobre esse modelo de família, né? Que para nós é a proposta do Evangelho, a única proposta do Evangelho, um homem, uma mulher, e na medida de suas possibilidades, no número que o casal então planeja, os filhos. Nós, olhando o Papa Francisco, o Papa vem falar: olha que coisa mais linda que é ter uma família. Não há nada mais lindo, mais belo, mais pleno que um ser humano pode realizar do que ter uma família. A beleza da família, a alegria de quem tem um lar onde se ama, se tem respeito, se quer bem, se ajuda. Tá, tem às vezes os desencontros, tem os conflitinhos, mas onde o amor é maior, onde o cuidado um com o outro é maior, né? Onde a gente pode olhar gerações e gerações que se encontram, avós, pais, filhos, para festejar, para se reunir, que quando alguém está doente, vai todos os outros ajudar, quando alguém está na dificuldade, vai ajudar, que celebram, que comemoram as realizações, onde precisa alguém de uma coisa, desde uma questão material a uma questão de uma dificuldade humana, se unem e se ajudam. Essa beleza da família que o Papa está anunciando. Então, eu creio que nós, pastoral familiar, temos que captar essa intuição dos pontífices, essa intuição dos pontífices. Nós temos algo lindo e grande para apresentar. Nós não somos um grupo recalcado de pessoas infelizes que vivem uma regra. Nós somos um grupo de quem descobriu algo grande e que tem a alegria de mostrar para o mundo o quanto isso é realizador, o quanto a nossa proposta é maravilhosa. Por quê, gente? Nos esqueçamos que nós conseguiremos nos colocar pelo poder da tradição, pela força da legislação ou por outros caminhos. Cada vez mais nos resta apresentar um caminho. Aliás, o cristianismo no seu início era justamente assim que ele era chamado. Não era chamado de Igreja Católica ou de cristãos, era chamado de caminho. Quem faz parte do caminho. Por quê? É uma via, é um caminho, é uma proposta. Mas tenhamos presente que todos buscam a felicidade, todos buscam a realização. Desafia-nos mostrar quão grande, quão belo é aquilo que temos para apresentar. E quão belo e importante é cuidar da vida, ainda que seja de uma vida cujos dias serão breves. E eu uso um exemplo. Esses tempos atrás, eu fiz uma formatura do curso de enfermagem. E falava aos enfermeiros, né? Tinha alguns médicos também presentes. E a gente está começando um trabalho muito lindo aqui em Cascavel de medicina e espiritualidade. Toda quinta-feira à noite. Eu estaria no grupo hoje, é uma cadeira no curso de medicina da FAG, onde a gente tem abordado numa perspectiva não só cristã, mas numa perspectiva de valorização da vida, a importância da espiritualidade e de Deus, ainda que não para o médico, mas para o doente. E é interessante como esses temas os médicos têm trazido, gente, do cuidado da vida já desde a concepção. Mas apresentar isso, eu acho que é fundamental para nós, né? Mostrar essa beleza da vida e que há muita alegria em cuidar de uma vida. E eu dizia então aos enfermeiros e enfermeiras, uma pergunta a vocês: se chegar um paciente e vocês olharem o diagnóstico, talvez um canceroso,
em fase terminal. Ou talvez um adolescente que se envolveu num acidente de trânsito e que o médico diz, olha, chama toda a família, porque é uma questão de algumas horas e entrará em óbito. Eu pergunto a vocês, enfermeiras, qual de vocês diria para a mãe daquele jovem, vamos matá-lo logo porque ele vai viver pouco, então não adianta nos debruçarmos e cuidar dele? Quem diria para a família de um canceroso, que às vezes terá um mês de vida, olha, vamos pegar e deixar que ele morra logo para que ele fique eliminado? Não. Ainda que aquele jovem, ainda que aquela pessoa tenha um mês ou tenha um dia, todos nos dedicaremos para que esse seja um dia de amor, um dia vivido de modo pleno. E por que não fazemos isso com a vida nascente, quando detectamos uma situação de anencefalia, de microcefalia ou algo semelhante? Por que não cuidar dessa vida até que ela tenha o seu desfecho natural? E é interessante que quando nós anunciamos e mostramos que pode ser belo também este caminho, apesar de sofrimentos, casais adotam, buscam. Eu já acompanhei aqueles que vieram em confissão conversar comigo e levaram a um abortamento, né? E também já acompanhei casais que aceitaram a proposta da igreja. É nítida a diferença quanto à realização e à serenidade num luto, num pós-morte, né? Então, o que eu busquei trazer aqui é situar um pouco a problemática e, dentro dessa problemática, situar o que nós estamos a fazer enquanto cristãos. Esse anúncio, essa beleza da vida, né? Então, eu abro agora para que vocês possam estar dirigindo perguntas, né? Pode ser especificamente deste tema ou alguma outra dúvida que vocês acham que está latente dentro da pastoral, também comentários que queiram fazer. Muito bem, Padre Zico. Nós vamos passar primeiro para o G. André, que tem algumas perguntas também, que já se manifestou aqui comigo, e depois as pessoas, conforme vão levantando a mãozinha no sistema, é possível fazer isso, a gente vai interagindo com o senhor. Ok. Então, padre, uma situação interessante que a gente observa é muitas vezes ali essa mudança de termos, utilizar assim termos a menos, né, essa linguagem de eufemismo, botando assim bastante açúcar, né, para mascarar aquilo que é ruim, né? E a gente às vezes acaba sendo vítima dessa situação. Então, esse é um ponto aí que eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho, né? Nós tomamos cuidado com essa, digamos aí, cuidado com a maçã brilhosa, né? Eu ia usar exatamente esse termo. Né? E daí, assim, aproveitando então, para não me perder, mas um outro detalhe também que a gente observa é justamente na contramão. Não seria uma contramão, mas seria assim no outro estágio da vida, né? Na outra ponta, acho que agora me referi bem. Porque nós falamos muito da proteção da vida nascente, mas também agora nós temos uma preocupação com a vida ali no seu último estágio. Às vezes essa ausência de cuidado com o idoso, né? E parece que também tem famílias aí que enfrentam aí problemas de abandono. Então, gostaria também que o senhor comentasse esses dois pontos. Então, o primeiro ponto, tem uma obra duas, na verdade, de Hannah Arendt, que é uma historiadora, filósofa judia. Ela esteve nos campos de concentração. Uma delas é As Origens do Totalitarismo e a outra é Auschwitz Nunca Mais, né? E ela vai mostrar como, durante todo o processo da Segunda Guerra Mundial, os campos de extermínio, eles eram todos montados e organizados em cima de uma linguagem eufemística, né? Então, assim, não falava que você ia para um campo de extermínio, você ia para um campo de regeneração,
Você era mudado, né? Então, a linguagem, ela é maliciosa. Olha, por que Adão comeram da maçã? O biblista, o autor bíblico, aliás, ele deixa claro, porque ela era agradável aos olhos, né? Ou seja, o mal, ele nunca pode se apresentar de modo puro. Porque se ele se apresentar de modo puro, como mal, nós já o repulsamos, nós já o afastamos imediatamente. Então, dentro, por exemplo, de todo o movimento feminista, ora, não neguemos que exista violência à mulher, não neguemos que existe o problema ainda de salários mais baixos, não neguemos que exista o machismo, não neguemos essas realidades. Não podemos negá-las. O problema existe. A questão é, qual solução daremos ao problema? E é aqui. Então, a beleza é apresentar um problema e dizer, gente, nós vamos responder a esse problema. Maravilha. A resposta, no entanto, é falsa. Então, nós não descartamos o problema. Ele está aí. Nós descartamos a resposta que é dada. Mas mesmo a resposta, por vezes, ela vem com coisa muito bonita. É que nem o sofá velho lá da casa antiga, eu me lembro, jogava um lençol por cima, né? Ou jogava uma coberta para esconder o rasgo que tinha no sofá, né? Então, quando você tira o véu, você mostra o que está lá de baixo. Às vezes a gente tem que tirar o véu para poder ver a brutalidade, a feiura que está ali desse sofá. E aí, atenção, direitos reprodutivos da mulher. Isso aí, gente, o que tem de coisa maldosa aí dentro é muito, mas muito, né? O que tem dentro de direitos femininos, assim ditos, algo lindo. Direitos das mulheres, direitos femininos, lindo. O que tem de coisas maldosas e feias aí dentro são muitas, muitas mesmo. Então, essa coisa que o Jean André fala, né, que às vezes nós não nos atentamos. Por trás de conceitos, de palavras, entender o que são, porque tem muita malandragem, muita maldade. E é aí que eles vão colocando as coisas, né? Por trás, direito de inclusão, né? Não discriminação, né? Aí, dentro disso daí, preconceito, dentro disso daí, eles vão colocando, né, muito, muito falsamente essas questões. Quanto à questão do idoso, vai ser um problema cada vez maior que a igreja, enquanto CNBB, já se atenta muito mais do que se atentava há 10 anos atrás. É fato que o Brasil será um país de idosos, é fato com a desagregação familiar, com o pouco número de filhos, a possibilidade de a geração nossa viver um abandono na fase idosa é muito grande. É muito grande. Eu vivi na Europa, tinha um senhorzinho que ele fazia, 2 vezes ele fez a pergunta para mim. Lá, padre, eles chamam de Dom. Dom, dove abbiamo sbagliato? Dove abbiamo sbagliato? Onde nós erramos. Por quê? Porque a geração dos idosos na Itália só não está num abandono total por causa do desemprego. A juventude vive da aposentadoria dos pais. Tá? Se não fosse isso, mas o abandono afetivo, o abandono enquanto amor, é uma cultura que deu tudo, mas não deu o essencial, não deu amor. E a gente mostrar isso também é importante. Porque, gente, se não há amor, como que vão amar? Né? Então, o abandono. Então, a gente começa a ter essa preocupação e virar muito forte a questão dos idosos, né? Por uma cultura de morte que está aí, implantada. Né? Padre Zico, André, tem mais alguma pergunta?
Olha, Não? eu posso já enganchar mais uma, mas, né? É Mas que nós Urgente, temos. né, gente? Ele é tão preparado que podia estar invertido os lugares. Ele do lado de cá e eu ali onde ele está, né? não, não, senhor. Só para o padre começou a falar durante a tua explanação inicial sobre a questão do modelo de família, né, que nós estamos tendo hoje. E o que isso implica na defesa da vida, porque é a questão de conscientização, a questão de amor dentro de casa, esse modelo de família reflete isso também, né? Eu gostaria que o padre, acho que aprofundasse um pouquinho mais nesse sentido. Deixa eu só me interromper, mas é justamente esse gancho que eu iria fazer também. Então, nós estamos em sintonia aqui, Clóvis. Justamente nisso, assim, parece que tudo. Eu sei que volta. O padre Zico começou a falar, eu também pensei assim: esse idoso, que às vezes ele não foi um pai afetuoso, né? Mas que está ali, que às vezes ele também é a cura para a família, né? Cuidar dele, né? E também me passou aqui a questão do abandono masculino, porque parece que muitas vezes uma carga muito pesada para a mulher, uma responsabilidade muito pesada para a mulher, quando surge ali uma gravidez inesperada, e o homem ele parece que ele só escapa, né? E de fato, a gente começando a pensar sobre isso de volta, família, né? Família é base de tudo, então justamente eu iria também fazer esse gancho aí para falar desse modelinho de família que o senhor tinha comentado. Na sequência, nós vamos passar para o Lafayette, que ergueu a mãozinha também, para fazer a pergunta dele, mas primeiro o padre Zico para fazer esse comentário. Eu escrevi um artiguinho que ele não vai abranger todas as situações, mas depois eu posso até partilhar para vocês. Bom, primeiro que para a igreja só existe uma proposta de família no sentido de pleno da palavra. É claro que depois nós temos que estar muito atentos, porque às vezes, por um fator ou outro, falta um dos elementos, né? Mas, basicamente, uma família, ela começa com uma relação que deveria ser amorosa de um homem e uma mulher, né? E que, portanto, matrimônio, família, passa por este início, né? É claro que podem ver aí, tem família que o pai morreu, a mãe, que é aquilo lá, ok. Mas falando claramente, a igreja não consegue, né, e não consegue, não deseja, e não pretende, por uma questão de fidelidade ao evangelho, homem e mulher deixa pai e mãe e constitui família, né? Acolher como família essas outras realidades, ou seja, como modelos de família. Então, sempre precisa a gente ter muita atenção para não acolher como se fosse algo que a igreja, de fato, já tenha acolhido ou acolherá, né? Nós, aí sim, lidamos com os dramas, com as dificuldades, acolhemos, participa da igreja? Pode participar, né? Agora, ter clareza de qual é a proposta do evangelho. Nós anunciamos o evangelho. Quantos filhos, gente? Tinha uma família há 60 anos atrás. A minha sogra tem 12 irmãos. 12 irmãos. Os meus pais têm 7 de um lado e 11 de outro. 9. Minha mãe com 9 irmãos. Lá na hora da minha mãe, 2 morreram novinhos, mas 12 se criaram, né? E meu pai são 12 vivos até hoje, né? Então, 12, 14 e 12. Ora, a gente sabe que os pais, eles têm uma dependência afetiva em relação aos filhos. Que os pais, eles de alguma forma, eles esperam. Antigamente era às vezes até um retorno econômico mesmo, tinham, né? Mas os pais esperam ter um retorno psicológico. Em que sentido? Nenhum pai está feliz se, ou não deveria estar, se um filho ou uma filha não está bem, né? Ora,
dentro de uma nova modalidade, que olha a influência da economia, do mundo econômico, né, dentro das famílias, em que é impossível, praticamente, a um casal hoje, dentro das exigências atuais, ter os 12 filhos. Pelo menos é a ideia que está por aí, embora eu vejo aí casais hoje com 5 ou 6 e que estão tendo cada família linda, maravilhosa. Eu tenho aqui na paróquia, tá? O fato é que os pais que veem os seus filhos em uma situação de sofrimento, eles acabam se tornando menos felizes. Os filhos profissionalmente bem formados, bem cuidados, é possível que os pais, e assim se acredita, tenham uma renda psicológica, uma satisfação e felicidade. Então, mas para que os pais possam ter esse retorno, essa satisfação, eles precisam investir nos filhos. Eles precisam cuidar dos filhos, né? E o mercado exige cada vez mais filhos bem formados, para que tenham, então, possam ter bons empregos, bons trabalhos. O que naturalmente aconteceu? A família passou a sofrer uma redução drástica no número de filhos. Qual o fator principal? Ideológico? Econômico. Econômico. Alguns pais podem falar, não tenho mais filho por medo, por isso e por aquilo, mas grande parte dos pais não tem mais filhos por uma questão econômica. Então, nós temos uma diferença de que os pais veem que a sua primeira missão é formar os filhos para o mercado de trabalho. Porque eles não querem ver filhos economicamente frustrados. Ora, pergunto para vocês, será que realmente, na compreensão cristã, a primeira missão da família é formar mão de obra preparada para o mercado? E aqui que muitos pais erram. Né? Muitos pais erram. É claro que o mercado quer. O mercado, viu, gente? Vocês já pararam para pensar? O capitalismo tem necessidade da família, tá? Não precisa ser a família como sempre foi, mas o capitalismo tem necessidade da família. Vocês já imaginaram se não tivesse quem formasse o cidadão, o trabalhador? Viu? Quem que levanta de manhã para trocar fralda, para limpar a bundinha, para isso, e passar a noite sem dormir, sei lá o quê, e vai para lá e para cá e busca e traz, tudo de graça. Tudo de graça. Vejam bem que o capitalismo vê a família como uma empresa. Uma empresa cujo produto final é um produto qualificado para o trabalho. E isso é muito forte dentro das famílias. Porque muitas vezes nós não paramos para pensar qual é realmente a missão da família. Qual é a missão da família? Eu acredito que é preciso ser posto que essa questão, eu até leio aqui, né? É a missão primeira dos pais a produção de capital humano? Então, tal empresa tem um bom capital humano. Olha a frase aí. Tal país tem um rico capital humano. É função da família, a função primeira, formar um capital humano? Então, esse esquema de criação dos filhos é realmente o mais adequado? Por quê? Porque se a função da família for, e aí que a gente tem que entender o mercado, o capitalismo, que entende que a primeira missão da família é essa. Se a primeira missão da família é formar esse capital, gente, pouco importa se ela é constituída por um homem ou uma mulher. Pouco importa se ela é constituída por 2 homens ou por 2 mulheres. Pouco importa se tem 2 pais e uma mãe, ou 3. Pouco importa. Importa que tenha alguém que prepare esse recurso humano, esse capital humano, e o entregue ao mercado a baixo custo.
né? Então, vejam bem, quando nós pensamos família, por que nós pensamos homem e mulher? Por que nós pensamos outras questões? Porque nós temos, sim, uma fundamentação e um entendimento de que a família vai além. Agora, não pensemos, não sejamos ingênuos, que o capital em si, essa proposta toda de família aqui e ali, o mercado está preocupado que seja assim ou assado. Pode ser que um dia volte a ser. Por quê? Vendo a consequência de que, apesar de ter uma formação acadêmica, uma formação assim, mas psicologicamente são pouco produtivos ou têm dificuldades, pode ser que isso seja revisto, né? Então, a questão de modelos de família. E mais uma questão, nós temos que ter a compreensão de que a Igreja Católica ela é um problema para muita gente. E ter a compreensão de que a família é um problema para muita gente. Problema em que sentido? Ora, quem mais influencia no pensamento de um ser humano do que a sua fé e a sua família? Se eu quero dominar, se eu quero controlar, se eu quero induzir, eu preciso que as pessoas não tenham identidade. Eu preciso de uma identidade, vamos dizer assim, líquida, numa linguagem de Zygmunt Bauman. Porque o líquido, quem não tem identidade, eu coloco dentro da forma que eu quero. Por isso, se procura formar esta geração. Nem sexo mais nasce, entre aspas. Não tem identidade nem biológica mais. Já não tinha identidade psicológica. Já foi tirada a identidade, se busca tirar a identidade religiosa. Se eu tenho essas duas instituições fortes, igreja e família, está complicado para moldar este produto que ele é rígido, ele tem estrutura, ele tem identidade. Então, se eu quero poder manipular, se eu quero poder moldar conforme a necessidade de momento, eu preciso eliminar as identidades. E eu preciso eliminar essas duas entidades, igreja e família, porque elas diretamente influenciam nos princípios, valores e estruturas morais e humanas das crianças e, por consequente, do resto da vida, né? Então, essas são instituições que não são importantes. Ou melhor, é importante que não existam, porque elas são problema para a manipulação. E a escola também entra aqui como uma questão muito séria, e não à toa que uma das primeiras coisas que o comunismo faz é atacar família, atacar igreja e atacar a educação, controlar as escolas, né? E aí são problemáticas. Eu não estou falando que o capitalismo não tem interesses também, mas eu estou dando só exemplo de como esses modos de produção já captaram isso há muito tempo, né? Já captaram isso há muito tempo. E o Papa São João Paulo II, ele dizia que a família é a célula da sociedade, né? É a célula da sociedade. Ora, como que um órgão é constituído? Por milhares de células. Se fala cada um forma a família como quer e do jeito que quer, cada família doente está tornando o órgão doente. Cada família que não corresponde ou que não cumpre um papel, digamos assim, dentro daquele órgão, está criando uma situação doentia. Então, essa questão, cada um constitui a família que quer, do jeito que quer, cada um é livre, a sociedade é que vai ficar doente. Por quê? Porque nós sabemos que existem propostas de família que não dão estruturas
psicológica. Agora, falar, mas a família tradicional é cheia de problema. Verdade, talvez esse seja o maior problema. Se nós conseguíssemos que pelo menos as famílias constituídas por homem e mulher, digamos assim, fossem mais saudáveis, relacionamentos mais maduros, nós teríamos aí uns bons leucócitos para estar atuando, né, e ajudando na saúde, né? Muito bem, Padre Zico. O Lafayette agora, ele vai fazer uma participação também. Padre Zico, o Catecismo da Igreja Católica traz para nós, no 5º mandamento, no parágrafo 2258, que a vida humana é sagrada porque desde a sua origem ela encerra a criação de Deus e permanece sempre numa relação especial com o Criador. Ninguém e nenhuma circunstância pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Como nós, católicos ou cristãos, assim possamos dizer, que defendemos a família, não vamos defender a vida? Uhum. Essa citação que você faz do catecismo, ela é presente, ela é retirada, na verdade, né, da instrução sobre o respeito da vida nascente e dignidade humana a Donum Vitae, de 1987, né? E ela é retomada pelo Papa João Paulo II na Evangelho Vitae no número 53 e é transferida, utilizada também no Catecismo da Igreja Católica. Só para dizer que não é uma afirmação separada, aleatória ou de pouca força dentro do magistério da Igreja. Para a Igreja, para o cristianismo, né, porque nós anunciamos o Evangelho da vida, não é possível você ser cristão, seja solteiro, seja casado, mas de modo aqui falando da família, e não ser defensor da vida. A vida, na perspectiva da fé, ela tem a sua origem diretamente e relação especial com o Criador. Olha, unicamente o homem e a mulher que são chamados por nome. Unicamente o homem e a mulher que são criados à imagem e semelhança de Deus. Unicamente o homem e a mulher são pessoa, porque estão em relação com Deus, que é pessoa, né? Então, assim, não é possível, de fato, não é possível você se professar cristão, tá? Não é possível, ainda mais católico, né? Se você não coloca o mandamento, o 5º mandamento, como base para a convivência social, né? Não apenas familiar, para a convivência social. Então, a vida humana, ela passa a ser para nós, por motivos religiosos, mas, repito, não só religiosos, tá? Inviolável e intocável. Tem um outro livro do Ives Granda. Deixa eu ver se eu... Esse livro aqui, ó, em termos jurídicos, talvez o Jean André, que é da área, aí já conheça, né? O Ives Granda, ele é dos juristas católicos de São Paulo, né? E ele e o Paulo de Barros Carvalho, a inviolabilidade do direito à vida. Os argumentos aqui não são religiosos. Tá? Os argumentos aqui, onde ele vai dizer da inviolabilidade da vida, são argumentos próprios da filosofia do direito e do mundo jurídico, né? Digo isso por quê? Porque tenhamos presente que existem duas bases, dois fundamentos para que nós defendamos a vida. Um fundamento ético-moral da vida social e um fundamento religioso.
né? E que em determinados ambientes nós podemos usar a ambos, mas em determinados ambientes a gente talvez deverá optar por usar unicamente, quando estamos no debate secular, né, unicamente os argumentos de fundamento moral e ético. Então, se você vai numa universidade, você pode até falar, olha, tem estes e estes motivos, mas me deterei a falar destes outros. Para você ter ideia o quanto é condenado a questão do aborto ou do ataque à vida nascente, o primeiro catecismo da Igreja Católica de Idaqué já falava e já condenava. Né? Alguém pode falar, mas não está na Bíblia. Né? Bom, o aborto não era um tema para a época da Bíblia. Né? Não era um problema dentro das comunidades cristãs o aborto. Era tão claro e tão pacífico que nem problema foi, porque Paulo e os outros vão escrever acerca do que é problema, né? Ou para anunciar algo muito bom, ou acerca do que é problema. Mas a Didaqué, ela já vai tratar isso, né? Já vai tratar essas questões. E a Didaqué, nós estamos falando lá, né, do século I, século II, ali da igreja. Né? Então, quem quiser dar uma olhada lá, nós temos esse ensinamento do pseudo Barnabé, que se coloca como o autor da Didaqué, né? Já condenando o aborto. Alguém vai dizer, São Tomás era a favor do aborto até 60 dias para meninos, para meninas e até 40 dias para meninos. Não. Como salvar São Tomás? Porque ele realmente escreveu isso. Bom, primeiramente, qual era a biologia que São Tomás tinha disponível? São Tomás vai dizer o seguinte, que a partir do momento que se apresenta um mínimo, esse é o termo que ele usa, um mínimo que nos permite dizer, aí tem vida, já não pode mais ser tocado. Ora, na época de Tomás de Aquino, não existia nem microscópio, não existia nada disso daí. Como é que Tomás de Aquino, ele ter chegado a 60 dias e 40 já é um absurdo de evolução. Né? Vejam bem que São Tomás, ele está justamente tendo posição contrária àquilo que estão tentando atacá-lo. São Tomás estava defendendo a vida, dizendo, ó, quando aparecer um mínimo, por menor que seja, não importa se não tem carinha ainda, se não tem feiçãozinha, blá, 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 é intocável. Né? É intocável. Então, São Tomás, muito pelo contrário do que alguns tentam alegar e que poderiam usar como argumento, ele também sempre se manifestou contrário ao aborto. Padre Zico, mandaram para mim no Zap aqui, eu acho que a pessoa não quer fazer a pergunta ao vivo. Falando nesse material que nós temos, que é da Semana da Vida, que foi produzido para nós, no 5º encontro, que fala da veneração e amor pela vida dos outros, nas partilhas tem uma questão que a pessoa gostaria de ouvir o teu comentário. Ele coloca assim, Deus não é o autor da morte, a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. E a primeira questão é, se Deus não é o autor da morte, por que morremos? Tá. Isso aí Paulo vai nos responder, né? Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 24, se eu não me engano. O preço do pecado é a morte. Né? Quando Deus... Aí vamos lá no livro do Gênesis. Quando Deus... gente, nós não podemos ser literalistas, tá? Porque a Bíblia não é um livro de história nem de biologia. A Bíblia é um livro de fé. Tá? Quando a imagem bíblica mostra que Deus criou Adão e Eva, e Deus fala, ó, tem lá a maçãzinha lá, tá? Na verdade, tudo indica que era uma raiz tuberosa, o termo utilizado, né, antigo.
tá? Nada a ver com maçã, portanto. Mas maçã é mais bonita, né, Jandré? Né, Jandré? Deus disse, olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas não comais do fruto da árvore que está no centro do jardim, porque se comerdes, o que vai acontecer? Morrereis. Então, Deus disse, não comais desse fruto. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí tá a Eva dando uma passeada, Adão também, companhia, né? Chega a serpente que representa a sedução, a religião cananeia, e representa toda uma força externa a nós que, de alguma forma, exerce um poder de atração e de engano sobre nós. E a serpente perguntou, Eva, como é que você está? Né? Eva, bem, tranquilo, né? Aí a serpente fala, escuta, é verdade que você não pode comer dos frutos aqui do jardim. Aí Eva começa respondendo certinho, não, a gente pode comer, a gente só não pode comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Olha a serpente como ela é maliciosa, é verdade que você não pode comer dos frutos, né? Mas é para puxar conversa, né? E Eva dá trela, vai para a conversa. Daqui a pouco a serpente pergunta para ela. Aí a serpente fala para ela, não, se comerdes do fruto que está no jardim, da árvore que está no centro do jardim, não morrereis. Sereis como deuses, versados no bem e no mal. Onde adentra a morte? Quando Adão e Eva experimentam do fruto. Significa que quando Adão e Eva prescindem da palavra de Deus, quando não acreditam em Deus, porque a palavra de Deus é vida. Toda vez que saímos da palavra de Deus, a experiência de morte. E mais, sereis versados no bem e no mal. Ora, Deus disse, não comais, morrereis. Não, 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 diz a serpente. Sereis versados no bem e no mal. Ou seja, o mal e o bem não é algo que Deus nos fala. Não é algo que aprendemos com a palavra de Deus. O bem e o mal é uma decisão, um arbítrio de cada um. Não preciso que Deus me diga o que é bom ou o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Eu decido o que é bem e o que é mal para mim. E quando eu tomo essa decisão de deixar a palavra de Deus e agir movido pela minha sabedoria, a morte passa a fazer parte da minha vida, né? Então, o preço do pecado é a morte. Não está no projeto de Deus, né? A morte. Tanto é que eu não lembro agora qual é a passagem que isso é falado da Bíblia, mas Paulo vai dizer que Deus pagou, veio nos resgatar em Jesus Cristo e pagou um alto preço por esse resgate. Ou seja, não sendo nós capazes de superar a morte, né, Deus vem em nosso socorro. Então, assim, a morte é o salário do pecado. Essa é a linguagem que Paulo vai dar, né? Que está lá em Romanos 5, capítulo 6, versículo 23, 24. Tá? Então, querida, Deus não nos criou da morte, né? Deus nos criou para a vida. Tanto é que em Jesus Cristo, e aí o nosso entendimento da vida eterna, né? Nós somos resgatados. Tem uma linguagem, um hino, que está na liturgia das horas que a gente reza nas proximidades da Páscoa, que canta Jesus que vai ao encontro de Adão, né? Adão que está lá no sono da morte, e Jesus que desce o inferno, né?
e encontra Adão e estende a mão para Adão, né? E chama Adão para voltar com ele, né? Essa imagem de que Jesus veio resgatar os vivos e os mortos, né? Para a vida eterna junto de Deus. Muito bem. Eu não sei se tem mais alguém que está ao vivo e que pudesse e quisesse fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, nós abrimos o microfone e a câmera para a pessoa. Padre Zico, isso, Clóvis. A espiritualidade cristã, né, nós que estamos nesse caminho, a espiritualidade, ela tem, sim, nossa espiritualidade cristã tem suas particularidades, sim. Mas eu gosto dessa expressão, inclusive naquele encontro em Cascavel, você mencionava isso, a espiritualidade, ela é um dom concretizado na vida, e ela não vem de fora de uma ciência. Lembro-me que você fez referência ao Vaticano, à Igreja, que tem, assim, as suas pesquisas científicas também. Muitas vezes a nossa espiritualidade cristã, católica, é taxada como uma espiritualidade que não tem fundamento científico, não se interessa pela ciência. Enfim, gostaria que comentasse algo sobre isso, né? As experiências científicas que a Igreja tem participação. Sim. Pode continuar. E aos casais aqui presentes, né, o Lafayette e todos nós, divulguemos, né, nós vamos ter, isso a Pastoral Nacional nos passou, no dia 12 a 14 de novembro, nós vamos ter o Congresso de Médicos Católicos. Então, o que importante é nós motivarmos os nossos médicos, né, da nossa província, do nosso regional, a participarem desse congresso. Então, esse convite e essa colocação, gostaria, sim, que você, não sei se lembra lá de Cascavel, você fez menção, sim, a alguns estudos em que a Igreja tem participação. Então, assim, eu vou citar o episódio que ocorreu quando a questão dos embriões, né? Tinha uma pesquisadora, a doutora Maiana Zatz, que se tornou a vedete da defesa para destinar os embriões para pesquisa, e ela falava em nome da ciência, mas baseado numa fé, não na ciência, né? Porque ela chegou a prometer que em 10 anos, se a pesquisa com embriões fosse liberada, e encheu a Câmara dos Deputados de paraplégicos e tetraplégicos, em 10 anos aquelas pessoas estariam caminhando com as tecnologias que seriam desenvolvidas pela pesquisa. Isso foi em 2005. Nós estamos no ano 2021, 16 anos depois. Eu não vi nenhum paraplégico voltar a caminhar e nenhum tetraplégico voltar a caminhar. Ou seja, as afirmações dela eram mais fervorosas do que qualquer afirmação de um xiita ou de um fanático, né? Mas ela se revestia da farsa do véu da ciência. Percamos a inocência, porque, infelizmente, ciência se tornou sinônimo de verdade. E a ciência, ela também é comprada, muitas vezes, ela também é manipulada, ela também presta serviço ao capital. Agora, não vamos ser ao ponto de negar o valor da ciência, porque quantas curas, quantas doenças foram eliminadas a partir da ciência. Só não sejamos ingênuos de achar que falou que é ciência, opa, tudo ok. Mas seria nós, a Igreja, contra a ciência? Eu acho que esse já é um discurso que foi bem superado, e quem está nesse discurso ainda é da geração ultrapassada, né? Hoje, principalmente falando em campo de medicina, vocês têm ideia, tem 187 cursos de medicina nos Estados Unidos, e, se eu não me engano, 140 e alguma coisa tem a cadeira de medicina e espiritualidade, tá? No Brasil, são mais de 20 universidades de medicina que têm a cadeira
de Medicina e Espiritualidade. Eu digo nós porque participei da fundação dessa cadeira aqui em Cascavel, na FAG. Nós estamos com quase 100 alunos fazendo essa cadeira, tá? É optativa, não é obrigatória. Vários médicos também participando. E cada vez fica mais claro. A sabedoria do Evangelho e a ciência se encontram. Eu não digo a sabedoria humana, mas a sabedoria do Evangelho e a ciência se encontram. Eu até utilizei, para fazer minha homilia no fim de semana retrasado, um dado científico. Existe uma substância no organismo nosso chamada ocitocina. E deu um videozinho que saiu por aí falando, né, que quando a gente faz uma obra boa, um ato de serviço desinteressado, o nosso organismo libera essa substância. Ora, Jesus falava que há mais alegria, né? O Evangelho falava que diante de Deus, os primeiros são aqueles que servem. Interessante. Quer dizer que quando eu sirvo, eu libero substâncias chamada ocitocina, que me deixa mais calmo, mais feliz, mais gentil, mais realizado. Ora, sabedoria do Evangelho, serviço, ciência, fato. Quando assim ajo, sou mais feliz. Então, só para dar um exemplo do encontro de sabedoria, e cada vez mais, gente, eu venho lendo aí algumas coisas, estudando, eu venho vendo como que a sabedoria do Evangelho, a sabedoria de Deus e a ciência, ela só tem a se completar, tá? Mas amanhã nas artes começou a atacar a igreja e tal, e na época o ex-procurador da República, Dr. Cláudio Fonteles, então nós não estamos falando de uma pessoa de meia pataca ou ignorante. O cara foi 2 mandatos procurador-geral da República, né? Franciscano da Ordem Terceira, mora em Brasília. O Dr. Cláudio Fonteles, ele perguntou para a doutora Maiana Zatz: doutora Maiana Zatz, a senhora, com toda a sua sabedoria, e todas as universidades brasileiras, quantos prêmios nobres de ciência alcançaram? Ela deu uma gaguejada, não soube responder e falou que não sabia. E o Dr. Cláudio respondeu a ela: talvez não saiba, porque não temos nenhum. Não temos nenhum prêmio Nobel de ciência no Brasil, com todos os seus cientistas e universidades. Sabe quanto que o Vaticano tem? 29. O Vaticano, que é ignorante, que é obscurantista, que não se conduz para a ciência, tem 29 prêmios nobres de ciência. A última pesquisa que o Vaticano assim foi presenteado, vamos dizer, porque nem toda pesquisa alcança um patamar desse de merecer um Nobel. Aliás, não vou dizer a última, mas é a que eu, na época, estava pesquisando, o doutor Yanamaka. Ele fez uma pesquisa onde ele conseguiu pegar uma célula adulta e transformá-la numa célula embrionária. Vocês sabem o que é isso, gente? Se isso fosse aplicado no organismo inteiro, era que nem alguém chegar no Lafayette e fazer ele ficar com 6 meses de idade, gente. Ou em útero ainda. Olha o que o cara fez numa célula. Claro, depois a ciência se repetiu, portanto, em várias células. Não, em termos de organismo, isso é hipoteticamente impossível. Mas, por que ele fez? Ele fez para mostrar que a gente não precisa matar embriões para ter células para pesquisar como funciona a embriologia humana. Ou seja, eliminar os dilemas morais. Não precisamos matar uma vida nascente. Vocês sabem quem que financiou a pesquisa desse caboclo? O Vaticano. A maior pesquisa séria nesse sentido de célula-tronco de reversibilidade foi financiada pelo Vaticano. Então, o Vaticano é contra células-tronco? Como poderia ser se ele financiou a pesquisa? O Vaticano é contra células-tronco adquiridas com a morte de embriões. A igreja é contra matar embriões para pesquisa. Agora, jamais é contra a pesquisa, principalmente a pesquisa que traz um benefício de cura e assim por diante, né? O Papa João Paulo II, na sua Feliz Ratio, Fides Ratio, já dá um passo importante também, fazendo analogia, que a fé e a razão, né, ou a ciência e a religião, elas, quando conseguem caminhar em harmonia, é igual um pássaro com 2 asas.
alcança voos altíssimos, né? Agora, se uma das asas está meio machucadinha, arrebentadinha, já não vai chegar tão alto, né? É importante ter presente que a primeira academia de ciência do mundo é do Vaticano. É a mais antiga. As universidades nasceram dentro da igreja. As universidades são berços dos monges. Surgiram dentro dos mosteiros, praticamente, né? As universidades são um ambiente... Ninguém tem mais universidade e escolas no mundo do que a Igreja Católica. Ninguém. Ninguém tem uma estrutura de conhecimento e de estudo e de pesquisa como tem a Igreja Católica. Só para vocês terem noção, o Hospital Gemelli, que é o hospital da Faculdade do Sagrado Coração, que é dos jesuítas, em Roma, tem 5.000 leitos o hospital. Tá? Você sabe o que é um hospital com 5.000 leitos, gente? De uma universidade? Estou falando de uma, né? Então, a história do conhecimento, da ciência, da cultura e da igreja sempre estiveram. A história relata essa proximidade. Tivemos as brigas, veio que talvez Galileu foi alguma coisa. Quem inventou a teoria do Big Bang? Lamaitre. Era um jesuíta, né? Pesquisador. Os jesuítas cuidam da quinta maior lente de telescópio do mundo, que fica onde? Em Castel Gandolfo, dentro da casa de verão do Papa. Tá? Então, assim, eu tive a graça de poder colocar o olhinho lá para dar uma olhadinha, né? Então, é claro que temos divergências em vários pontos, mas a igreja é a instituição que mais está inserida dentro do mundo da ciência. Muito bem. Pode falar, Padre. Bom, né, gente? Nós temos e ficamos felizes aí de estar contando hoje com a participação do Padre Zico, Padre César de Francisco Beltrão. Nós temos também o Padre Josemar de Cascavel, Padre Divo também de Cascavel, Padre Nelto, aqui da Diocese de Toledo, de onde eu participo, Padre Cleiton também, assessor ali na província de Londrina. Então, ficamos bastante contentes, além dos agentes de pastoral, também contar com a presença dos sacerdotes aí, que muitos têm colaborado com a pastoral familiar também. Eu não sei se entre os padres que eu citei, alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta para o Padre Zico. Ou fazer um comentário também, Também, né? isso, Padre. Se não... Então vamos dormir, né? Vamos descansar. Nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando até agora, mas eu passo, então, o agradecimento final para nós ouvirmos o Lafayette e a Maria novamente, para fazer os seus agradecimentos finais. Eu só queria concluir dizendo assim, Pode. eu acho que o foco nosso é olhar essa atitude dos nossos últimos pontífices, e destacando aqui o Papa Francisco. Nós temos algo maravilhoso para anunciar, e é essa beleza dessa proposta que nasce do Evangelho, o cuidado da vida, em todas as suas formas, em todos os seus momentos, que nós temos que mostrar para o mundo. Quando nós mostrarmos essa beleza, que ela brilhar, os olhos que a virem, eu tenho certeza que muitos deles falarão assim, eu quero isso para mim também. Tá? Então, o nosso desafio é mostrar essa beleza e essa alegria que nasce do Evangelho. Tá? Sem sermos pessimistas, ficar, às vezes, nos focando em atacar isso e aquilo, não. O Papa é um Papa do anúncio, é um Papa do querigma. Ele mostra a beleza, ele mostra uma alternativa. Querem vir? Olha que bonito que é, venham com a gente. Muito bem, Lafayette. Muito bem, digo eu, né? Quanta alegria lembrar a alegria de Papa Francisco falando, o Padre Zico falando ali agora, e nós ficamos maravilhados com a sabedoria do Padre Zico, com
os estudos, né, aprofundamento que ele tem, e possa passar para nós, que nós possamos beber um pouco dessa sabedoria e, quem sabe, ser um pouco mais entusiasmado pela vida e menos ignorante, né? Mas isso faz parte da vida. Só quero dizer, padre, quando o senhor falou para mim voltar por outro, eu teria que ser um homem novo novamente. E espero que eu, depois de ouvir o senhor com essa sabedoria, eu me torne essa pessoa com uma vivência melhor, com a sabedoria maior. E eu acredito que todos que estão aqui hoje, estão ouvindo essa sabedoria do senhor, vai se tornar também essa pessoa cada vez melhor e defender a vida em todos os seus âmbitos. Muito obrigado. É um prazer muito grande ouvir o senhor mais uma vez, e lá em Cascavel, no Congresso, na Assembleia, nós tivemos a oportunidade de estar mais próximo e ouvir do senhor, e agora de novo. E espero que nós tenhamos mais vezes ainda essa oportunidade do senhor passar a sabedoria para nós. Muito obrigado e os nossos parabéns pela dedicação. Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, né? E que Deus sempre nos abençoe e abençoe vocês, que vocês realizam uma missão linda, 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 a missão da Pastoral Familiar, uma missão muito linda. Obrigado, Lafayette. Eu gostaria, então, de voltar a palavra agora também para o Padre César, nosso assessor regional, e que fala em nome de Dom Bruno, né, que não pôde estar acompanhando hoje. Se o Padre César pudesse também dar seu... Isso, em nome do Dom Bruno, Padre, obrigado pelas palavras, pela formação que tivemos. Certamente vamos contar contigo, vamos tantas outras vezes as falas, aos seus ensinamentos. E para celebrarmos esse momento na graça e na proteção de Deus, eu peço que nos conceda a bênção a nós e aos nossos casais coordenadores, aquilo que o Padre Crispim nos deu, né, como ele disse, as boas notícias. Uma das notícias de 12 a 14 de novembro, o Congresso de Médicos Católicos. Então, divulguemos e coloquemos em oração também esse congresso. Obrigado, Padre Zico, nos conceda a bênção e perseverança sempre nesta bela missão. Senhor esteja convosco, por intercessão de Maria Santíssima e de São José, seu esposo, desça sobre todos nós, sobre os nossos trabalhos dentro e fora da igreja, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que Deus sempre nos acompanhe. Muito obrigado, Padre Zico. Amém. Que Deus continue iluminando e protegendo sempre a tua caminhada. Só lembrando o pessoal que está nos acompanhando que no dia 6/10, né, Lafayette, hoje nós estamos fazendo com o lançamento da Semana da Vida, que começa amanhã, e no dia 6/10, com a doutora Mônica, né, também nós iremos fazer o encerramento também da Semana da Vida. Então, já aproveitar e convidar todos que estão nos acompanhando. E agradecer a todos que participaram com a gente, que puderam estar participando de todas as dioceses aí do Paraná, das províncias. Agradecer ao Diego também, que na parte técnica conduziu aí para nós o sistema que pudesse estarmos aí nos reunindo de forma importante, né, mesmo que online, mas de forma importante. Obrigado a todos.